Então vamos lá. Na página 159 do livro Aprender Sempre, volume 1, nós vimos aí os conceitos relacionados aos triângulos em relação a quem? Aos seus lados. Ok? Então nós vimos lá 3 lados distintos. Nós temos quem? O triângulo escaleno. Então, em relação aos lados, quando os 3 lados são distintos, nós temos o triângulo escaleno. Quando nós temos 2 lados iguais e um diferente, nós temos o triângulo isósceles. Nós vimos lá, ok? Na aula anterior. E os 3 lados iguais, triângulo equilátero. Consequentemente, os 3 ângulos também são iguais. Nós já vimos essas definições, ok? Agora nós vamos verificar o que? Em relação aos ângulos. Então, a classificação em relação aos ângulos. Então, nós temos aqui, ó. O que acontece nesse caso aqui, ó? A circunferência tem quantos graus? 360. 360 graus, circunferência. Ok? Se eu passar uma reta aqui, 360, o ângulo conhecido como ângulo de uma volta ou ângulo pleno. Quantos graus eu tenho aqui, ó? Daqui até aqui? 180. Então, daqui até aqui, 180. Conhecido como ângulo. O ângulo de 180, como que é o nome dele? Raso ou meia volta. Então, vocês já sabem disso daí. Nós já vimos na aula anterior. Esse ângulo aqui, qual que é a medida dele? 90. Exatamente. Aqui, esse ângulo é 90 graus. 90 graus é conhecido como ângulo reto. Ok? Se eu puxo aqui, ó, esse ângulo aqui, a abertura desse ângulo, ou seja, esse ângulo é maior ou menor que 90? Hã? Menor, porque 90 está aqui, ó. Aqui está o 90. Menor que 90. Se ele é menor que 90, ele é conhecido como ângulo agudo. E quando eu tenho um ângulo maior que 90 graus? Exatamente, olha lá. Excedeu 90, então é obtuso. É isso que eu preciso saber. Ok? Ter essa noção para nós darmos sequência nesses conceitos aqui. Então, ângulos internos, os triângulos são classificados em... O que acontece aqui, ó? Eu tenho esse ângulo aqui, ao qual eu não sei o valor dele, e tenho esse ângulo aqui, ao qual eu não sei o valor dele. Mas eu tenho um ângulo conhecido aqui, ó. Que ângulo que é esse? É um ângulo reto, de 90 graus. Se ele é um ângulo reto, esse triângulo, ele é triângulo retângulo. Certo? Triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo? É o triângulo que possui um ângulo interno reto. Esse ângulo interno, por que interno? Porque está dentro do triângulo. Esse ângulo interno equivale a 90 graus. Ou seja,
o ângulo que mede 90 graus. Ficou claro? Sim ou não? Vou passar essa reta e vou passar uma perpendicular em relação a ela. O que é uma reta perpendicular? O que é uma reta perpendicular? Tem um segmento de reta e passo outra perpendicular a ela. O que significa isso? Perpendicular. Perpendicular é quando eu formo um ângulo de 90 graus. Então, falou em perpendicular, o que significa isso? Ângulo de 90. Aqui na sala, meu irmão, onde que eu tenho uma reta? Onde que eu tenho perpendiculares aqui na sala? No canto da parede. No canto da parede. Na lousa. No canto do pedra. Na TV. O quadro preto. Todos os lugares que nós andarmos, nós vamos encontrar uma perpendicular. Na caixa do... Exatamente. No seu negocinho aí de escrever. Caderno de ocorrência. Nessa parede, com essa parede aqui, ó. Aqui e lá. Olha aqui, não aparece, mas eu tenho um ângulo de 90 graus. Na cadeira não, né? Na mesa tem? Sim. Sim ou não? Onde tá aqui? No pé da mesa. Onde tá Aqui, senhor, ali, ó. No pé da mesa. Na Aqui, ponta. ó, senhora, ó. No pé da mesa. Entendeu, amiga? Sim ou não? Ali, ó. Mostra pra mim um ângulo aqui. Vem aqui. Sara. Rogério, muito necessário. Só no chão também, ó. Quadrado. Exatamente. É o chão. Exatamente. Ó o piso, ó. Tudo! Ó, esse aqui, ó. Pode parar, menos A mais grande. matemática. Então nós temos aí, ó, todos os lugares, certo? Vivenciamos a matemática, ok? Ficou claro, sim ou não? Então, olha lá. O que acontece aqui, ó? Uma perpendicular, o que significa aqui, ó? Que esse ângulo vale quanto? 90. Esse ângulo vale 90. Aí, esse triângulo aqui, ó. Olha lá. Eu não sei o valor desse triângulo, desse ângulo aqui, ó. Eu sei o valor desse ângulo? Não, mas ele é o que em relação a nós? Ele é menor que 90. É um ângulo agudo. Ok? Então, nesse triângulo aqui, ó, nós temos o quê? Os três ângulos, eles são agudos. Esses três ângulos são agudos. Certo? Tudo bem? Então, os três ângulos são agudos. Quando nós temos os três ângulos agudos no triângulo, ele é conhecido como triângulo acutângulo. Ok? Quando ele possui triângulo acutângulo. Ficou claro, sim ou não? Obtusângulo. Tudo bem? É porque é retângulo, mano. Só tá mostrando. Ah, não, aqui. É de ângulo. O primeiro era o retângulo, o segundo era o acutângulo. E o próximo vai ser o obtusângulo. O que é ângulo? Porque é ângulo. É ângulo. Ângulo, cadê? Entendeu? Tava gravando. Tá gravando.
Cadê você? Tá dando esse susto no povo que tá assim. Não tá gravando, não. Assim. Nossa, mas Deixa eu dar aqui. Faz o professor ganhar dinheiro. Tá bom. Mas ele não tá Aí monetizando. ele leva nós pra... A gente sabe, deixa o like. Mas eles não estão monetizando. Vai clicar aqui, ó, vai ganhar. Ele não tá monetizado pra ganhar dinheiro. Rogério é um de respeito. Super. Então aqui, Ô, líder. olha lá, então temos aqui, ó, uma reta. Vou traçar uma perpendicular, Aí sim. ou seja, um ângulo de 90. E o que que aconteceu com esse ângulo aqui, ó? É maior que 90. Exatamente, ó. O que é maior que Maior que 90, excedeu os 90. Então, se ele excedeu, ele é um ângulo obtuso, e em relação ao triângulo, ele é um triângulo Obtusângulo. obtusângulo. Já está aqui. Tudo bem? Obtusângulo. Ficou claro? Que é maior que 90 graus. Que é o Mas como sabe que é maior que é menor, gente? Porque você traça perpendicular. Você tem que traçar perpendicular, Sabe amiga. o triângulo passar? Aquela linha ali onde está o ponto G, ela desce, ela passou da reta. Passou Passou do quê? da reta. Ah, Você tem a linha Seria preta? obtusângulo. Aonde? Você tem a linha preta, Giovana? A linha preta é perpendicular. Quando você traça ela, você forma um ângulo de 90 graus. Se ela passar, é um independente da figura. Independente Não, da né, figura. senhor? O quê? Sim. Depende da figura. Não, do triângulo você vai traçar sempre a perpendicular. Traçou perpendicular. No meio, Não. né? Desse outro. Olha lá, esse é um ângulo reto, olha lá. Ali, ó. Perpendicular. Aqui eu tenho um ângulo reto. Pode ser reto, pode ser circular. Certo? Então, se eu tenho esse triângulo aqui, ó, um exemplo. Tem esse triângulo aqui. Esse triângulo é o quê? Aqui ele é menor que 90. Se ele é menor que 90, ele é o quê? É um ângulo agudo. Em relação ao ângulo, é um ângulo o quê? Acutângulo. Porque você tem um ângulo menor que 90. Os três ângulos são menores que 90. Agora, se eu faço esse triângulo aqui, ó. O que que acontece? Esse ângulo aqui, ó, excedeu os 90. Se ele exceder os 90, ele é o quê? Obtusângulo. Entendeu? Classificação em relação aos ângulos. Né? Nós vimos em relação aos lados, agora nós estamos vendo em relação aos ângulos. Ok? No exercício 3, Vai ter prova? Vai. Surpresa. Não, só já passou a prova. matéria, meu irmão, matéria continua. Sempre bem-vinda, né? Classifique os triângulos a seguir em relação aos seus lados. Olha lá. Esse lado é congruente a esse, ou seja, são iguais. E esse é diferente. Retângulo não é quadrado? Não, é triângulo. Por que diferente? Se você cortar no meio, ele vira quadrado. Vamos lá pra fora. Ele é um quadrilátero. Retângulo é um... Isso, Não, exatamente. retângulo é um cubão assim. É um quadrilátero, meu irmão. E o quadrado também é um quadrilátero. Ok? Então, em relação aos lados, eu tenho dois lados iguais e um diferente. Em relação aos lados, se eu tenho dois iguais e um diferente, como que é o nome do triângulo? Isósceles. Ao lado, eu tenho todos os lados, eles são diferentes do outro. Como que é o nome do triângulo? Escaleno. Escaleno. Eu acertei o isósceles. Escaleno. O escaleno. Abaixo, nós temos também, ele deu as dimensões, os três lados são diferentes. Escaleno. Escaleno. Acertei. Foda-se, eu vou ter que falar. E ao lado? Escaleno. Os três lados são iguais. Se os três lados são iguais, Olhar, Escaleno, ela tava perguntando o que tá escrito ali. O que tá escrito ali? Escaleno. Escaleno. Caleno. Caleno.
Isósceles, parece. Ok? Tudo bem em relação aos lados? Eu fiz. Eu fiz. Eu também. Eu fiz. Ah, fez, né? Pela vida. Ok. Ah, você fez agora que nós estamos. Classifique os triângulos a seguir em relação a quem? Aos ângulos. Esse ângulo, eu tenho dois ângulos iguais e tem um diferente, só que ele não está... Se fosse em relação aos lados, ok, seria o triângulo isósceles, mas ele quer saber em relação aos ângulos. Os três ângulos são menores que 90 graus, então são três ângulos agudo. Que é menor. Amigo, especificou. Então é triângulo acutângulo. Acusando? Aqui, em relação aos ângulos, que ângulo que é esse? Reto, de 90 graus. Então é um triângulo Perpendicular. retângulo. Porque tem um lado reto. E tem um ângulo de 90 graus. E aqui, eu tenho esse ângulo de 15 graus, esse de 23 graus e esse de 141 graus. Como que é a definição desse ângulo? Esse triângulo obtusângulo. Por quê? Porque eu tenho um ângulo maior que 90. O retângulo que eu conheço é um quadrado, não. É um quadrilátero. Ah, tá mudando tudo as coisas. No meu tempo não era assim, não. No meu tempo. Otávio, retângulo é porque Fazia isso aí, palitinho de costa. É verdade. Esse daqui, que triângulo que é esse? Em relação aos ângulos. No meu tempo a gente só tinha conta de mais, menos e dividir. E vezes a gente não Aí vezes. Que triângulo que é esse aqui? Por que acutângulo? Então são menores que 90 graus. Como que eu sei que são menores? É um triângulo. Quantos que vale isso aqui? Porque tá um ali. Hã? 6,5, Eu acredito que eu sigo o doutor Fran. Quantos que vale esses ângulos aqui? Eu tenho que ter certeza. A figura é meramente ilustrativa, preciso saber. É agudo. Quantos que vale os ângulos lá? Então, que valor? 80. Eu sigo o doutor Fran. 65? Por que 65? Quer ser Eu acho que é um triângulo. Não, não tem nada a ver relacionar lado com Eu ângulo. acho que é. 6,5 centímetros. Presta atenção. Em relação aos lados, que triângulo que é esse daqui? Em relação aos lados. Hã? Equilátero. Então, em relação aos lados, ele é equilátero. Qual que é a definição do triângulo equilátero? Três lados iguais. E o que mais? Três ângulos iguais. Então, quantos que vale cada ângulo? 90. Por que 90? Impossível os três lados do triângulo dar 90. Por que, Yasmin, 60? Porque se os três ângulos são iguais e o valor total dos ângulos é 180, então é 60. Mais uma conversa, o senhor sai, tá? Eu acho que ele é um retângulo. Então, a somatória dos ângulos internos de um triângulo qualquer é equivalente a quantos? 180. Se os três lados são iguais, consequentemente os três ângulos são iguais, 180 dividido por 3, 60. Então aqui é 60, 60 e 60. Sendo assim menor que 90 graus, agudo, ângulo agudo. Agudo, ele é o quê? Agutângulo. Agutângulo. Aí, ó. Sabia? Tá tudo no mindset. Entendeu? Ô, senhor, por que esse 15,32 graus? É o ângulo, meu amigo. É o ângulo, 15,32. Se você somar todos eles, vai dar 180. Você vai chamar ali. Isso eu faço. O senhor tem 2 litros.
Tá morrendo. Ah, eu vou pra nossa Maria. E depois da Marielle? Geografia. Tem Marielle hoje? Né? Graças a Deus. Depois tem Ela Fábio. vai corrigir o negócio. Fábio? Depois da grafia. Depois do... Antes dos dois Tá últimos. pronto pra prova ou pra tirar zero? Certo. Antes dos dois Ah, últimos, mas então... É depois do tempo de uma hora. Classifique os quadriláteros a seguir em relação aos seus lados e ângulo. Eu errei duas questões. Então aqui eu tenho 4 ângulos de 90. 90 graus. Ah, São retos. Isso, ele ficou quadrado. 4 vezes 90, quadrilátero. 260. É o quê? 360. 360. 360. Esse lado vale 10, consequentemente esse vale 10. Se esse vale 10, consequentemente esse vale 10. Os 4 lados são iguais. Se os 4 lados são iguais, eu tenho um Quadrado. Quadrilátero. Quadrado. quadrado. Isso. Quadrilátero. Aqui no segundo ao lado, eu tenho esse lado Retângulo. que é igual a esse Tô começando a ficar... e esse que é igual a esse. Retângulo. Isso, retângulo. Aí, agora tá acertando. Ah, era quadrado, eu coloquei quadrilátero. Esse aí eu fazia nos palitinhos de foto. Todos são um quadrilátero, certo? Ele quer saber o nome do quadrilátero. Então, o quadrado e o retângulo, Isso aí não existe. certo? Esse aqui é um quadrado. Aqui, o que acontece? Triquadrado. Dois ângulos retos e Tridado. um pouco. Aí, ó, falei? Triângulo e quadrado. É uma Aqui, eu tenho Quadrado. cilindrado. um ângulo. Esse ângulo ele é maior que 90. Esse ângulo é maior que 90. E esse ângulo é um ângulo agudo. Aqui eu tenho 2 ângulos de 90 graus, certo? Então, o que acontece? Isso daqui é o Quadrilátero. Trapézio. E também nós podemos nos deparar assim, ó, com a situação. O trapézio é assim, ó. Podemos nos deparar ele nessa seguinte situação. É, eu confundi. É que esse trapézio é de 90 graus. Eu ia falar trapézio, mas aí... É trapézio retângulo. Trapézio americano. 90 graus, então é um trapézio retângulo. Tá? Na outra aula você deixa de estudar para prova de história? Vou pensar nessa possibilidade, meu amigo. Usa matemática. Aqui o que acontece? Eu usando. Exatamente, nós temos a diagonal maior, certo? Temos a diagonal menor. Aqui tem 90, aqui que ângulo que é esse? 90, e aqui? 90 e 90. Somatória tem que dar 360. Isso aí, esse nome. Losango é com Losango, conheço. Falei que era losango. Acabou. Podia aparecer um Verdade. Acabou o livro. losango. Acabou o livro. Ah,